O que você vai ver nos próximos minutos é a reconstituição de um dos maiores escândalos de corrupção sistêmica já revelados no Brasil. Um dossiê que expõe como um banqueiro, utilizando um imenso poder financeiro, conseguiu tecer uma teia de influência que capturou não apenas o judiciário, mas também o executivo. Esse sustentou sobre o dinheiro roubado dos mais pobres. Este é o dossiê Banco Master. Sou Toby Cotrim para o canal Zangambrus. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like ou não e compartilhar, muito importante para ajudar o canal. Já vai começar. E olha aí, mano! A ferroada vai voar. Está no ar! De se expressar. Você também pode falar. A história começa com um homem que viria a se tornar peça-chave nesse xadrez político. Mas para entender seu poder, precisamos voltar no tempo e entender como ele chegou lá. Em 2015, Alexandre de Moraes ganha notoriedade como secretário de Segurança de São Paulo, o Robocop da gestão Alckmin, conhecido pela mão de ferro contra protestos. Mas é em 2017 que seu destino se cruza com o poder de forma definitiva. Com a trágica morte do ministro Teori Zavascki, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal está vaga. Michel Temer, então presidente, vê uma oportunidade e ele nomeia Moraes, seu aliado de confiança. Uma indicação que nos bastidores é classificada como confortável. Confortável para quê? Para mais tarde abafar os escândalos da classe política. A semente estava plantada. Com Moraes no STF, um instrumento letal é forjado, o Inquérito 4781. Para muitos juristas, este inquérito aberto de ofício pelo ministro representa o fim do sistema acusatório no Brasil. Ele permite que o relator investigue e julgue, centralizando um poder imenso e abrindo portas para um subjetivismo perigoso. Era a ferramenta perfeita para o que estava por vir. Mas quem é o homem no centro desta teia? Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e é ele mesmo quem define sua própria instituição. Em uma declaração estarrecedora, Vorcaro admite: banco é igual máfia. Uma frase que, no contexto desse dossiê, soa menos como uma piada de mau gosto e mais como uma confissão involuntária do modus operandi de seu império. E como toda a máfia, o Banco Master operava nas sombras. O dossiê revela a existência de uma milícia armada e digital coordenada em um grupo de WhatsApp chamado A Turma. No topo da folha de pagamento, um sicário que recebia a bagatela de R$1 milhão por mês. Sua missão? Espionar autoridades, apagar rastros e neutralizar ameaças. As ordens eram claras e violentas. Planejaram forjar um assalto para quebrar todos os dentes do jornalismo Lauro Jardim e moer uma empregada doméstica. Mas quando o braço armado do banco foi preso pela Polícia Federal, um episódio macabro aconteceu. O sicário Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão teve morte cerebral dentro da carceragem, num suicídio altamente suspeito que impediu qualquer delação. Queima de arquivo
em sua forma mais cruel. Ainda que não esteja confirmado, paira este mistério no ar. Morreu ou não morreu? Suicidou-se ou não? Agora a teia chega a seu ápice. O elo entre o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes tem um preço: 120 milhões de reais. Esse é o valor de um contrato assinado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barça, esposa de Moraes. Uma verdadeira mesada institucional de 3,6 milhões de reais por mês. Mas a relação ia além do formal. Mensagens interceptadas provam a intimidade. Moraes era hóspede frequente no apartamento de Vorcaro, em Campos do Jordão, durante os feriados. O banqueiro não apenas financiava o casal, ele comprava proximidade, acesso, como veremos na proteção. A prova cabal dessa promiscuidade veio quando a Polícia Federal apertou o cerco. Alvo de um pedido de prisão preventiva, Vorcaro não ligou para seus advogados. Ligou diretamente para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para pedir que ele bloqueasse a ação da Polícia Federal. A resposta de Moraes? Usar aplicativos de mensagem que se autodestroem numa clara tentativa de eliminar os vestígios do contato. Pego no flagra pela própria quebra de sigilo do banqueiro, a reação de Moraes foi a esperada. Em nota oficial, chamou as provas da Polícia Federal de ilação mentirosa. A negativa vinha acompanhada da destruição de evidências. Enquanto isso, o poder subia a cabeça. Em um evento em Londres, bancado por ele, que reunia a nata do judiciário brasileiro, Vorcaro não se conteve. Em uma mensagem para a noiva, ele debocha: "Nossa, eu sou muito louco. Essa realidade, todos os ministros do Brasil, do STF, STJ, etc. E euzinho discursando aqui." O registro do escárnio, a confissão de que, para ele, todo aquele poder era apenas um show montado para agradar o seu ego e aos seus negócios. Moraes não era o único. O esquema financeiro do Banco Master enriquecia múltiplos gabinetes. A empresa Maridit, de propriedade de Dias Toffoli e seus irmãos, recebeu milhões em um fundo operado pelo cunhado de Vorcaro. Quando as provas desse escândalo chegaram às mãos do Toffoli no STF, o ministro agiu em causa própria. Decretou sigilo absoluto sobre as investigações. Uma manobra para blindar sua própria família, usando o poder do cargo para pagar os vestígios do benefício recebido. A blindagem era coletiva. Quando o Senado Federal aprovou a quebra de sigilo da empresa de Toffoli, o decano Gilmar Mendes entrou em cena numa manobra processual considerada ditatorial pelo senador Alessandro Vieira. Gilmar ressuscitou um processo arquivado de 3 anos atrás, uma verdadeira barriga de aluguel, para paralisar a CPI.
concedeu habeas corpus de ofício, bloqueando a investigação do Senado e anulando, na prática, a prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. O poder de Vorcaro transcendia o judiciário e chegava ao coração do executivo. O presidente Lula recebeu o banqueiro fora da agenda oficial em encontros articulados por Guido Mantega. E Mantega, segundo o dossiê, não era apenas um contato. Era um lobista pago. R$1 milhão por mês do Banco Master para fazer a ponte com o Planalto. Em áudios interceptados, Vorcaro comemora o sucesso das reuniões secretas e o apoio que recebia do governo. Mas de onde vinha o dinheiro que irrigava as contas de ministros lobistas e alimentava essa máquina de influência? O dossiê aponta para uma origem cruel: fraudes bilionárias descontadas diretamente das aposentadorias e pensões de viúvas do INSS. O dinheiro que comprava decisões no STF era, em última análise, o dinheiro do suor de quem mais precisava. Figuras como Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, eram o pivô técnico dessas fraudes. E a lobista Roberta Luxinger era a encarregada de lavar esse dinheiro, transformando o roubo de aposentados em portas abertas no alto escalão. A teia familiar também aparece. O dossiê aponta que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, movimentou 19 milhões em operações bancadas por esse esquema. O dinheiro que vinha dos aposentados passava pelo Banco Master e chegava às empresas ligadas ao filho do presidente. E aí eu tenho uma pergunta para ser feita. Por que não entrega seu celular à Polícia Federal? Por que não abre suas contas de bancos fora e dentro do Brasil? Quando as provas se tornam públicas e a CPMI do INSS aprovou legitimamente a quebra de sigilo bancário de Lulinha, o sistema de proteção mútua agiu mais uma vez, agora na figura de Flávio Dino, ministro do STF, num ato considerado por muitos como um atropelo ao Congresso. Dino interveio para impedir a investigação, protegendo o filho do presidente e fechando o cerco sobre o escândalo. O que este dossiê revela é mais do que um escândalo de corrupção. É a fotografia de um sistema. Um sistema onde um banqueiro com dinheiro de origem criminosa conseguiu comprar acesso, influência e decisões nos 3 poderes da República. Do roubo ao aposentado, ao topo do Supremo Tribunal Federal, passando pelo Palácio do Planalto, a teia estava completa. As provas estão na mesa, as perguntas que ficam são: quem vai investigar os investigadores? E quem vai salvar a República das garras dessa máfia? Até a próxima ferroada.